Professor, há alguma espécie de fauna, de flora ameaçadas de extinção ou endêmicas nessa área de floresta urbana? Há muita fauna e flora endêmica, né, ambos endêmicos, que são parte dessa região. Nós estamos estudando aqui essa mata que nós temos na USP, são 10 hectares, faz parte de uma mancha grande que vem lá do São Francisco, que é uma mancha de floresta que ainda existe, são fragmentos, e há várias espécies, nós estamos vendo várias espécies de árvores, por exemplo, que são árvores nativas que regeneraram depois que essa mata foi retirada, ela voltou. Então há um conjunto muito grande de espécies. Quando as árvores voltam, aí vão voltar todas as outras espécies. A gente está acostumado a olhar muito os pássaros, porque os pássaros são visíveis, são bonitos, etc. Mas há outras espécies, como espécies de micro-organismos, por exemplo, né? E espécies de roedores, há vários tipos de animais, insetos principalmente, tem muitas espécies de insetos. Então, são regiões muito ricas em biodiversidade que ainda estão parcialmente preservadas aqui. Professor, como a supressão da mata ela impactaria diretamente a sobrevivência dessas espécies? Supressão completa da mata, ela simplesmente extermina os nichos ecológicos, como nós chamamos, né? Que são aqueles lugares que as espécies usam para viver, aquilo que elas comem, aonde elas vivem, etc. Então é como se tirasse a casa de uma pessoa, a pessoa não tem mais onde morar, essas espécies vão, se elas puderem migrar, elas vão migrar para outro lugar, e se elas não puderem migrar, elas vão tentar se virar ali, a maioria vai morrer e vai desaparecer. Então, a supressão da mata gera o desaparecimento de toda a flora e a fauna naquele lugar. Mas depende do grau de ocupação que isso for feito. Você pode fazer isso de uma maneira preservar ainda aquela região, você pode ocupá-la, né, de uma forma inteligente, né, ou você pode, se você suprimir completamente, aí não tem solução à vista. Professor, agora os impactos da supressão da mata para o microclima local, incluindo temperatura, umidade, a qualidade do ar, e como isso afetaria a saúde da população que reside ali no entorno da floresta urbana? Essas florestas urbanas que nós ainda temos na cidade de São Paulo, né? A gente tem a Cantareira, a gente tem o Parque do Estado, nós temos essa mancha aqui que pega todo São Francisco e tudo. Essas manchas de florestas, elas são tremendamente importantes para a questão de clima da cidade, porque durante o dia inteiro as árvores estão produzindo vapor de água. Esse vapor de água é uma forma de comunicação com a formação de nuvens, isso controla o clima. O clima aqui era um clima muito diferente antigamente, porque você tinha floresta em cima de toda a cidade de São Paulo. Existem alguns pedaços que são campos, né? Aqui, ó, atrás de onde eu estou falando, por exemplo, era um campo, né, e tinha até um cerrado aqui atrás. Nós estamos dentro da cidade universitária. Então, essas florestas, mesmo as florestas urbanas, para dar uma ideia da importância de floresta urbana, somente os 79 quilômetros quadrados de área preservada da floresta da Cantareira, só a parte preservada da floresta da Cantareira equivale a 12 rios Tietê passando por cima da cidade de São Paulo. Então existe todo um serviço ambiental que é feito, né? Ela não produz só água, ela produz compostos voláteis. Esses compostos voláteis fazem a nucleação de chuva, né? Então elas diminuem a temperatura local. Então todo mundo que conhece sabe, se você subir para a Serra da Cantareira, se você vier para cá, para perto da USP, lá para o São Francisco, você vai sentir uma temperatura mais baixa. E como nós estamos numa época de mudanças climáticas globais, que a temperatura está aumentando e nós tendemos a ter aumentos de frequência de ondas de calor, essas florestas serão protetores da população, principalmente da população que vive nesse entorno.
quais seriam as implicações para a comunidade local e todo o entorno, com 40 prédios de 40 andares? Então, os grandes prédios, o problema todo é que quando uma ocupação dessas é feita, um grande prédio pode ter 1.000 pessoas morando. E essas 1.000 pessoas vão precisar usar os seus carros para sair dali, ou elas vão precisar de serviços que fiquem próximos dali. E isso vai aumentar o número de pessoas. Essas 1.000 pessoas se transformam em X vezes o número de pessoas. Então o impacto na floresta começa a aumentar, os carros e se for o caso, ônibus e caminhões que entregam coisas, etc., começam a passar ali e começam a poluir, as plantas sentem isso, os bichos sentem isso, então você começa a deteriorar a floresta. Qualquer pessoa pode sair e passar em São Paulo, próximo a uma região onde você tem, não precisa nem ser floresta, o que nós estamos acostumados a chamar de mato, ao lado da rua que você está andando. Você consegue ver ali a sujeira, né, que vai se acumulando, esse material particulado que vai se acumulando, do mesmo jeito que ele se acumula nos nossos pulmões, atrapalhando a nossa saúde, ele também se acumula na superfície das folhas, atrapalhando a saúde das folhas. Então você tem vários efeitos que podem acontecer. Por isso, assim, se o plano diretor preservar essas áreas, seria muito melhor para São Paulo, né? Agora, é possível que se façam planos, projetos, que são chamados de soluções baseadas na natureza. São projetos que levam em consideração esses elementos da natureza, como funciona a floresta, como funcionam as árvores, como funcionam os bichos. É possível fazer projetos que são chamados projetos de soluções baseadas na natureza. Hoje nós temos vários especialistas no Brasil e no mundo trabalhando com isso. Então você consegue preservar a biodiversidade e ao mesmo tempo ocupar. Eu sei que a cidade é um local de ocupação humana. Então o que nós precisamos fazer é trazer para dentro da cidade os elementos da natureza. Quanto mais nós fizermos isso, mais serviços ambientais nós vamos ter. A iniciativa privada precisa entender que isso pode ter um valor, que isso pode ser um valor importante para a venda, que isso pode dar mais lucro do que não fazer, né? Então, essas poucas regiões que nós temos, que são regiões ocupadas por florestas, elas precisariam ser preservadas a todo custo ou, se exploradas de alguma maneira, usando soluções baseadas na natureza. Professor, se a gente precisasse descer um pouco mais nessa pergunta em relação aos impactos do entorno, falando de construção de rodovias, de acessos, como é que a gente poderia trazer? Se a gente pudesse esmiuçar um pouco mais a vinda desses prédios de 40 andares e um aumento populacional exorbitante abruptamente, como que a gente poderia falar o que mudaria ali na vida de quem estava acostumado com a calma, a paz e a ter qualidade de vida de fato? O que a gente teria que esperar do poder público para fazer com que essas pessoas que vão morar nesses lugares possam ter um ir e vir tranquilo, nesse sentido? O acesso a esses lugares, ele teria que ser feito por via pavimentada. Para fazer a via pavimentada, em primeiro lugar, você vai ter que tirar uma parte da floresta. Então você já abre um corredor. E quando você faz isso, para muitas espécies pode ficar difícil para pássaros não, mas para outras espécies pode ficar difícil dessas espécies atravessarem. Então essa abertura já é um impacto grande. Essas ruas de acesso, né? Se você imaginar um único prédio de 40 andares, pode ter 650 carros que vão sair e entrar talvez 4 vezes por dia, 2 vezes por dia. E isso tudo vai jogar poluentes, existe ainda outro elemento que é super importante, que é a poluição sonora que isso faz, né? Todo esse som, ele faz efeito sobre os bichos, ele afasta os pássaros, né? Ele faz efeito sobre os bichos em geral. Isso acontece até no mar, né? As baleias estão sofrendo efeito do barulho do motor dos navios, para se ter uma ideia. Então imagina um ruído que você tem ali. É lógico que hoje nós temos a questão da eletrificação,
né? Os carros, alguém pode dizer, não, mas os carros elétricos não vai ter som. Isso não é bem verdade, porque quando você faz uma via, o atrito dos pneus do carro faz som, sim, né? O carro perde o barulho do motor, que já é bem baixo, mesmo no motor a explosão, mas ele continua fazendo o barulho do motor. E o atrito dos pneus, ele levanta a poeira e levanta material particulado, que pode ser poluição que venha de outro lado da cidade que caiu ali. Então você tem uma série de efeitos, né, que vão ocorrer ali. E a gente está falando de um prédio de 40 andares. Né? Se você coloca vários prédios de 40 andares, então aí realmente a floresta acaba ficando com uma porcentagem da área muito pequena e você não consegue mais sustentar a biodiversidade que existia ali.